Irmãos, e quando ela estava morando naquele lugar, os vizinhos falaram para ela: você sabe que quando chove aqui, inunda 1,5 metro, 2 metros de altura de água, tem que subir os móveis, senão a gente perde. Ela falou: não me falou nada. Irmãos, e ela preocupada foi buscar a palavra, e Deus mandou uma palavra e dizia assim: por amor de ti eu paro o fogo, por amor de ti eu paro a água. Eu agradeço a Deus, irmãos, que aquela palavra tem se cumprido. Um dia ela estava trabalhando, começou a passar mal, se formou uma grande chuva. Irmãos, ela pediu para sair da empresa, ela foi para casa, irmãos, e ela olhando, irmãos, foi vindo aquela chuva, aquele temporal forte, e foi derrubando tudo, irmãos, aqueles morros, foi derrubando as lamas, e foi descendo. Ela falou: Senhor, o que eu faço agora? E o Senhor falou para ela: vai orar, irmãos. Agradeço a Deus que ela foi orar. Irmãos, depois que ela terminou da oração, aquela chuva caindo muito forte, ela subiu para o andar de cima, e quando ela foi até a porta, perto da porta para olhar, irmãos, se criou, irmãos, isso aqui é para quem crê, criou uma coluna na porta da nossa casa, bateu água na frente, ia para a esquerda, ia para a direita, a casa da esquerda encheu 1,5 metro, 2 metros da direita, e a casa nossa não encheu de água. Enquanto ela morou ali, não entrou uma gota de água na nossa casa. Agradeço a Deus, irmãos, que quando ela foi embora daquele lugar, na primeira semana choveu e inundou aquela casa, mas que a palavra cumpriu, ela cumpriu. Eu contei dentro do carro para alguém que eu estava e disse para alguém: fica na comunhão, porque Deus vai fazer um milagre com alguém que está aqui. Irmãos, eu agradeço a Deus que tinha um casal comigo de Mauá, anda comigo. Irmãos, e ela passou mais ou menos 15 dias. Irmãos, deu uma chuva muito forte em Mauá. Inclusive algumas pessoas viram perder a sua vida. E eles moram numa casa, não é um escadão que desce para baixo. Vocês não sabem que não é só morro, é um escadão que desce para baixo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que deu uma chuva muito forte. Já pegamos o carrinho. Foi inundando a casa da serva de Deus que estava no carro. Já estava 4 dedos de água de altura, irmãos, inundando a casa. Ela pôs a mão no carro, não tinha nada entupido. E era muito forte, foi entrando, começaram a pegar os móveis e subiu os móveis, preocupada. Mas ela lembrou, irmão, do que nós contamos para ela. Ela contou para nós dessa forma, estava ela, a irmã dela. Ela ergueu a mão para cima e falou: Senhor, me perdoa porque hoje eu não orei. Caiu de joelho no meio da água, irmão. Quando ela caiu de joelho no meio da água, ela fechou os olhos e começou a manifestar a promessa. Ela manifestava a promessa e bateu a mão em cima das águas, irmãos. Quando ela abriu os olhos perante Deus que está nos assistindo, não tinha uma gota de água mais dentro da casa. A água batia na porta, da porta descia para baixo, e se Deus secou aquela água, e o nome de Deus está sendo glorificado esta noite. Eu estou contente, estou feliz. Deus fez muito milagre, mas Deus vai dar a oportunidade de voltar outra hora aqui para nós contar mais sobre o que Deus fez, irmão. Agradeço, vamos contar mais uma, por favor, irmão. Eu agradeço a Deus que eu estava numa cidade junto com meu pai, irmão. Aleluia, Deus preparou aquela noite, ele atendeu o culto, falando que ele não está aqui. Ele atendeu o culto, Deus mandou uma palavra muito gloriosa, irmãos, naquela noite, irmãos, e Deus dizia assim naquela palavra. Era a visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e Deus dizia assim: olha, tem alguém que sentou aqui hoje, e o espírito da morte te acompanhou até esse culto hoje, mas Deus te fala: não é morte, é vida com abundância. Não põe a tua mão, porque eu vou fazer um milagre. No último minuto, a morte vai entrar dentro do teu quarto, e quando a morte entrar, haverá um anjo que entrará dentro do teu quarto, te dará vida de volta, e você vai lembrar desta palavra. Agradeço a Deus. Entrou uma irmã aquela noite, irmão, gestante, de 3 meses de gestação, e os médicos falaram para ela assim: você não pode ter a criança, você tem as complicações, você vai ter que arrancar a criança, porque ou vive você, ou vive a criança. E ela foi buscar a palavra, irmãos, e ela falou assim: então não vou arrancar, porque Deus falou para não arrancar. E os médicos falaram para ela: então você vai ter que assinar um termo, porque você não vai chegar até a gestação. Ela disse: você vai perder essa criança, não vai viver nem você nem ela. Ela falou: então assina um termo. Resumindo, irmão, passou aquele tempo de gestação, chegou nos 9 meses, irmão, mais no hospital do que em casa. Ela falou que entrou dentro do quarto para ganhar a criança, irmãos. Agradeço a Deus que de repente ali estava fazendo o parto da criança, ela veio se apagar, os aparelhos parou de apitar, irmãos. Ela falou que ficou tudo escuro, mas de repente teve um estouro dentro daquele quarto, e pelo teto da quarto entrou uma luz, e daquela luz dizia assim: eu sou o anjo que a palavra te anunciou, eu vim para te dar vida. Ela salvou com vida, nasceu a criança, está viva ela e a criança, e o nome de Deus está sendo glorificado esta tarde também.
oficial, nosso irmão Edson, irmão, e ele estava um ancião na presidência, ele levantou, pediu oração e falou para a irmandade, essa irmandade ora por mim, irmão, era no sábado, porque terça-feira eu vou ser internado e quarta-feira vão ter que arrancar um dos meus rins, vai ter que arrancar, e o outro vai tentar salvar, vai ter que passar por hemodiálise, um processo difícil, mas a irmandade ora por mim. Agradeço a Deus que ele pediu oração, acabou o culto, irmão, um culto glorioso, fomos para a casa do nosso amigo, e tinha mais ou menos 50 pessoas, a casa estava muito cheia, e nós fomos orar, quando nós caímos de joelho, irmão, irmãos, o mesmo Deus que está visitando nós aqui, visitou naquela noite, e o Senhor falou para mim, meu anjo já está dentro desta casa, e eu vou fazer um milagre hoje, essa noite. Agradeço a Deus, irmãos, que eu fiquei contente, e quando acabou aquele, irmãos, aquele movimento todo, eu dei um abraço nele, irmão, e falei para ele, fique em paz, se você acreditar nesta oração, o médico te abre na quarta-feira, Deus faz um milagre, e o nome de Deus vai ser glorificado. Quinta-feira, eu estava em São Paulo, meu telefone tocou, irmãos, agradeço a Deus que o companheiro falou, você acredita em milagre? Eu falei, nasci para crer, acredito. Ele conta, ele falou assim, o Edson foi internado na terça-feira, levaram ele para a mesa de cirurgia na quarta, irmãos, fecharam ele, quando ele acordou, o médico chegou até ele e falou, seu Edson, eu não sei se você serve a Deus, ou se você mexe com alguma coisa ao contrário, eu só sei que quando eu abri o senhor, tinha 2 rins novinhos dentro do senhor,